Depois de ouvirmos tantos louvores abençoados, diáconos, os obreiros aumentaram, Deus está fazendo sua obra e é bênção. Glória ao nome de Jesus. Aleluia. Então, a sua Bíblia, aí no livro do profeta Ezequiel, nós vamos ler capítulo de número 37. Desde o primeiro verso até o verso de número 10. Glória ao nome de Jesus. Aleluia. Livro de Ezequiel, profeta Ezequiel, capítulo é o de número 37, e os versos do primeiro até o verso de número 10. Glória a Deus. Eu fui restaurado das folhas. Jesus é bom. Eu, pastor, eu me restaurei das folhas. Deixa as folhas falar. Aleluia. Diz assim a Bíblia, no livro do profeta Ezequiel, capítulo 37, do verso 1 ao verso número 10. Veio sobre mim a mão do Senhor, e o Senhor me levou em espírito, e me pôs no meio de um vale que estava cheio de ossos, e me fez andar ao redor deles, e eis que eram muito numerosos sobre a face do vale, e estavam sequíssimos. E me disse: filho do homem, poderão viver esses ossos? E eu disse: Senhor Jeová, tu o sabes. Então me disse: profetiza sobre esses ossos e dize-lhes: ossos secos, ouvi a palavra do Senhor. Assim diz o Senhor Jeová a estes ossos: eis que farei entrar em vós o Espírito e vivereis. E porei nervos sobre vós, e farei crescer carne sobre vós, e sobre vós estenderei pele, e porei em vós o Espírito e vivereis, e sabereis que eu sou o Senhor. Então profetizei como se me deu ordem, e houve um ruído enquanto eu profetizava, e eis que se fez um rebuliço, e os ossos se juntaram, cada osso ao seu osso. E olheis que vieram nervos sobre eles, e cresceu a carne, estendeu-se a pele sobre eles por cima, mas não havia neles espírito. E ele me disse: profetiza ao Espírito, profetiza ao Filho do Homem, e diz ao Espírito: assim diz o Senhor Jeová, vem dos quatro ventos ao Espírito, e assopra sobre estes mortos, para que vivam. E profetizei como ele me deu ordem. Então o Espírito entrou neles, e viveram, e se puseram em pé, um exército grande em extremo. Amém? Toma o seu assento. Essa é a segunda noite de campanha que o pastor estabeleceu sobre o tema restauração. E como disse o pastor, às vezes a gente passa 1 ou 2 semanas sem pregar, já não sabe pregar, e aí esquece, fica mais difícil. Mas depois que a gente ouve cantores tão inspirados cantarem e louvar o Senhor, eu fiquei querendo ouvir o irmão Marcos, mas que o ministério do irmão Marcos não é cantar, ele vai ser pregador, então ele vai receber unção para ministrar, para pregar, vai ser bem. Aleluia. E o tema é restaurar. Bíblia fora, o tema restaurar é extenso. Nós ouvimos o pastor ler esta noite sobre o Naamã, que foi restaurado da lepra, a sua pele ficou sã. Na semana passada o pastor introduziu lendo sobre o cego de Betsaida, capítulo 8 do Evangelho de Marcos, também foi restaurado. E quando o pastor pregava no sábado, o Espírito de Deus falou no meu coração: quando você for pregar sobre restaurar, pregue sobre o vale de ossos secos. Eu cheguei em casa para ele funcionar no lugar. Eu já sei o tema que eu vou pregar sobre restaurar, pelo menos o primeiro, né? Que são 7, tem que aparecer como pregador para ele, Diogo, Verônica, missionária Lu, missionária Neila, ver esse povo tudo pregar sobre o tema restaurar. Mas o
texto base, eu imagino que foi o primeiro texto que eu posso ler, o texto base do tema, que está no Evangelho de Marcos, capítulo 8, verso 22 ao 26, a Bíblia diz ter o cego de Betsaida sido restaurado de sua visão. A Bíblia não relata se este homem nasceu com visão, porque tem um outro texto da Bíblia que um outro cego, esse nasceu, era cego de nascença. E quando nós falamos de restaurar, a definição de restaurar é algo ou alguém voltar a seu estado pré-estabelecido. Embora o cego, particularmente de nascença, não tenha nascido com visão, mas nós fomos criados, Deus nos criou para sermos perfeitos, todos os nossos olhos funcionarem de forma perfeita. E este moço nasceu sem visão, o caso do jovem que nasceu de nascença sem visão. Mas o de Betsaida, a Bíblia não relata se ele tinha visão antes e depois deixou de ver. A verdade é que, tendo ele vindo a Jesus, a Bíblia disse que ele foi restaurado da sua visão. E já disse, a definição de restaurar é exatamente essa: alguém ou algo voltar a seu estado pré-estabelecido, voltar a estabelecer em ordem normal o que fora perdido. Nós ouvimos o pastor esta noite sobre Naamã, e a pele de Naamã estava no estado anormal, o que deveria ser. E a Bíblia disse que, tendo Naamã ido encontrar o profeta, embora o profeta não tenha olhado para Naamã, não tenha visto Naamã, não saiu fora para atender o Naamã, porque quem opera o milagre da restauração é Deus. Naamã obedecendo, e aliás, esta é a máxima para nós sermos restaurados diante de Deus espiritualmente. Uma coisa chamada obediência. A obediência desata a mão de Deus, libera o poder de Deus, abre as portas do céu para qualquer necessidade que a nossa vida tenha para ser restaurada. E quando eu estou ministrando a palavra de Deus esta noite, eu creio que o céu está pronto para soprar desde cima para baixo poder suficiente para restaurar. Quem sabe nós não sejamos restaurados esta noite no nosso físico, alguma coisa visível, alguma coisa que possamos ver, mas Deus pode restaurar o estado do nosso coração. Deus pode restaurar o estado da nossa alma. Deus pode restaurar o brilho do nosso rosto. Deus pode restaurar tudo, porque Deus é o mestre restaurador. Aleluia! Existem palavras sinônimas, inúmeras sinônimas de restaurar, mas eu vou citar 3 esta noite, 4. Reparar, renovar, recomeçar, reanimar. Com base nas palavras sinônimas, nós podemos lembrar alguns textos bíblicos. Por exemplo, Isaías 40, verso 31, a Bíblia diz assim: mas os que esperam no Senhor renovarão as suas forças, subirão com asas como águias, correrão e não se cansarão, caminharão e não se fatigarão. Isso significa dizer, diácono Eloy, que nós precisamos, para ser restaurado em alguma área da nossa vida, confiar no Senhor. Nós ouvimos sobre Jó esta noite, e a Bíblia disse que Jó, no momento, depois de todos os capítulos, desde o primeiro capítulo até o 38, Deus se manteve calado, mas Jó continuou crendo no Senhor. E quando chega aí no 42, Jó disse: eu aprendi uma lição, eu passei por experiência, a minha fé foi fortalecida, e agora eu sei que o Senhor pode restaurar. Oh, Jesus! Deixa eu dizer uma coisa para você esta noite: eu não posso comprar sua restauração, só dinheiro não pode comprar. Muita coisa nesta vida pode ser restaurada, mas tem coisa na nossa vida, só quem pode restaurar é Deus. Só Deus pode colocar a mão e restaurar. E eu posso profetizar esta noite e dizer, crendo no poder da palavra de Deus, seja qual for a necessidade que venhamos
Deus seja Deus aqui esta noite. E eu creio que esse tema venha a calhar e de alguma forma, em alguma área da nossa vida, Deus quer, Deus deseja, Deus pode e Deus vai restaurar, porque Ele pode restaurar e Ele quer restaurar. O Salmo número 103, o verso número 5, a Bíblia diz assim: quem enche a tua boca de bens, de sorte que a tua mocidade se renova como a águia. Se nós formos parar para falar sobre a águia, existe muita coisa para falar sobre a renovação da águia. Quando a águia se renova, quando ela entende, quando ela vê que ela precisa de uma renovação, ela passa por todo um processo de renovação. E a Bíblia disse que quem enche a tua boca de bens, ou seja, do Senhor, de sorte que a tua mocidade se renova como a águia. Você que perdeu a energia, você que perdeu a força, quando nós perdemos o ânimo, quando perdemos a alegria, quando a esperança se vai em Deus e na sua palavra e nos milagres que Ele opera na nossa vida, se nós pararmos para pensar, mesmo quando nós estamos vivendo circunstâncias totalmente negativas, crendo no Senhor, esperando no Senhor, vivendo, experimentando os milagres que o Senhor tem feito na nossa vida, nós dizemos ainda assim, embora as circunstâncias não sejam as melhores, nós estamos vivendo em bonança, porque o Senhor tem enchido a minha boca de bens. Eu posso glorificar a Deus. Se eu não puder glorificar a Deus porque estou financeiramente bem, eu posso glorificar porque meus pecados foram perdoados. Se eu não posso glorificar a Deus porque a minha saúde está perfeita, eu posso glorificar porque a minha alma foi curada, foi lavada, foi remida no sangue de Jesus. O meu lugar no céu está garantido, o meu nome está no livro da vida, por isso eu posso glorificar o Senhor e dizer: Deus ainda restaura. Aleluia! No Salmo de 51, Davi está dizendo: torna a dar-me a alegria da salvação. Davi sabia que ninguém, nenhum ser humano pode viver sem ter a alegria da salvação, o gozo de servir o Senhor, a certeza que os pecados foram perdoados, que não há mais um peso que pesa sobre nossos ombros, a nossa consciência não nos acusa mais, o sangue de Cristo nos lavou, nós andamos com a nossa cabeça erguida, não temos medo de nada, porque o Salmo 125 disse: os que confiam no Senhor são como um monte de Sião, que não se abalam, mas permanecem para sempre. E nós podemos dizer como salmista, porque Deus tem enchido de verdade a nossa vida de bens e tem renovado a nossa vida como se fôssemos jovens. Eu não posso pregar muito, eu tenho que botar o pé no freio, senão não termino hoje. Mas a atividade de restaurar é quase que mágica. Se restaura uma obra de arte, se restaura uma pintura já envelhecida pelo desgaste do tempo, e depois de restaurado, torna-se admirável ver isto ou aquilo que foi restaurado. Em cidades antigas, como por exemplo Richmond, no Downtown, são colocadas placas de identificação nas casas antigas, porque é um patrimônio histórico. Qualquer obra, qualquer mudança, qualquer renovação que for feita nessas casas, principalmente na parte exterior das suas fachadas, tem que se manter o original, não pode mudar, tem que se manter o original. Restaura, mas se mantém o original. Existem obras de todas as categorias restauradas mundo afora, como também profissionais restauradores de esmerada qualidade e precisão em suas atividades. Mas nós temos uma coisa bonita para nos alegrar esta noite. Mas nada, nem ninguém se compara ao mestre restaurador.
e nós conhecemos Ele. Aleluia. O nome dele no seu cartão de visita é Jesus Cristo, o justo. Jesus sabe restaurar. Ele tem restaurado a minha alegria, tem restaurado a sua. Em momento de tristeza, os escritores romanos, Paulo escrevendo aos Romanos, Paulo disse que quando nós estamos com o coração abatido em lutas, nós começamos a orar, e às vezes a oração são apenas gemidos, um choro da alma, mas o Espírito de Deus intercede por nós, faz uma ponte entre nós, que às vezes sequer não sabemos dizer para Deus aquilo que nós queremos, e na verdade nós precisamos de uma restauração em alguma área, em alguma situação, em algum momento da nossa vida, e Deus, que é restaurador por excelência, é o mestre restaurador. Nenhum profissional restaurador famoso mundo afora pode se comparar ao mestre restaurador que nós conhecemos. Aleluia. Entra em ação e restaura. Nós vamos para o capítulo 37 de Ezequiel. Interessante que Ezequiel tem um diálogo com o Senhor, com Deus. E qual foi o tema, qual foi a tonalidade desta conversa que Deus teve com o profeta Ezequiel? Parece-me que Deus às vezes tem o mesmo diálogo conosco de Agmeloi. Ele disse que, assim, o profeta está dizendo: vem sobre mim a mão do Senhor, e o Senhor me levou em espírito e me pôs no meio de um vale que estava cheio de ossos. Primeiro, pegou o profeta e colocou ele num lugar totalmente desfigurado, cheio de ossos. E depois diz assim: Ezequiel, não é suficiente, eu preciso que você entenda a situação, Ezequiel. E a Bíblia diz que ele fez Ezequiel andar ao redor deles, e o Ezequiel notou duas coisas de Agmeloi. Número um, ele notou que eles eram numerosos. Segundo lugar, o Ezequiel notou que eles estavam sequíssimos. Quando alguma coisa vai ser restaurada, precisa haver pelo menos o mínimo de condições de ser restaurada. Aí Deus põe o Ezequiel numa saia justa, contra a parede. E aí, Ezequiel, responde para mim, como é que funciona isso? Os ossos são muitos, duas grandes dificuldades. Será que há condições de restaurar tudo isso, Ezequiel? Segunda dificuldade, eles estão sequíssimos, estão se descompondo, Ezequiel. E aí, Ezequiel? E aí é que está a diferença do nosso Deus, o poder de Deus. É isso que o Jó disse: eu sei que Ele tudo pode, que Ele é todo poderoso. Os restauradores desta vida restauram coisas que ainda têm condições de ser restauradas. Jeová restaura até o que alguém pensa que não pode ser restaurado. E aí, Ezequiel, pode ou não pode, Ezequiel? E o Ezequiel disse assim: eu creio que pode, Senhor. Eu não sei restaurar, eu não posso restaurar, mas tu sabes, Senhor. E é isso que nós precisamos saber. Independente da condição que estamos vivendo, independente da circunstância pela qual estamos passando, nós precisamos crer: Deus ainda restaura. Deus pode restaurar a alegria no nosso rosto. Deus pode restaurar a felicidade do nosso coração. Deus pode restaurar a nossa saúde. Deus pode transformar água em vinho. Deus pode fazer o ribeiro caudaloso secar, e pode fazer o ribeiro seco jorrar água. Aleluia! Bendito seja o nome do Senhor. Esse é o Deus que eu creio. É o Deus que quando nós oramos disse: não pode mais. Eu fico me lembrando do moço, foi cortar umas árvores de machado, e o machado era emprestado, e o profeta estava lá. De repente ele no ânimo cortando, e o interesse era restaurar a casa de Deus. E machado se perde. E quem olha assim diz assim:
um machado, um ferro, caiu no rio, caiu na água, mas Deus pode restaurar. Deus pode restaurar o que está perdido. Deus pode restaurar o que a esperança diz que não dá mais. Deus pode restaurar o que os homens disseram que não pode. Deus pode restaurar o que o médico bateu e disse que não pode. Deus pode restaurar o que o juiz disse que não pode mais. Sabe o quê? Porque Deus continua sendo religioso. Aleluia! Deus continua poderoso. Deus continua cuidando de nós. E Deus pode restaurar qualquer situação. Aleluia, Jesus. Vocês me vê pouco fazer isto, mas quando Deus fala, eu faço, porque eu sou obediente. Eu tenho uma palavra de Deus para você, missionário dele agora. O Espírito de Deus ministrou meu coração agora. Tem alguma coisa que ainda hoje você orou dizendo: ó Deus, eu preciso que isso seja restaurado. Eu preciso que isso seja. Eu preciso que isso aconteça na minha vida, Senhor. Pois é, Deus mandou te responder. Que Ele ouviu sua oração e que Ele vai restaurar porque Ele é Deus. Aleluia! Aleluia. Deus continua restaurando. Deus continua fazendo. Deus quer ensinar ao profeta o seu poder restaurador. E Deus restaura pelo poder da sua palavra. João capítulo 6, o verso 67, o verso 68. A Bíblia diz assim: então disse Jesus aos 12: quereis vós também retirar-vos? Respondeu depois Simão Pedro: Senhor, para que iremos nós? Tu tens as palavras da vida eterna. As tuas palavras não são como as palavras dos outros. As tuas palavras restauram. Eu fico imaginando a viúva de Naim. É o poder da palavra de Jesus. É o soprar da boca de Jesus que acontece alguma coisa. E a Bíblia diz que aquela mulher vem triste, a multidão vem acompanhando ela. Ela é viúva, era o único filho que ela tinha. De repente o filho morre, ela se encontra com Jesus. Mas Jesus é restaurador. Jesus restaura a vida. Jesus restaura da sepultura. Jesus restaura do caixão. Restaurou Lázaro. É com esse poder e autoridade que eu creio que Deus vai restaurar aquilo que Ele já falou esta noite. E a Bíblia diz que aquela mulher estava chorando. E Jesus só disse uma palavra para aquela mulher. E a Bíblia não dá nem um detalhe mais. A Bíblia só diz assim: Jesus virou para ela e disse assim: Verônica, não chores. Imagine uma mulher que perdeu o filho, indo para o sepulcro. Aí chega alguém perguntando e fala assim: para de chorar. E a Bíblia diz que aquela mulher acalmou-se. Porque a palavra de Jesus tem poder para transformar qualquer situação negativa. Jesus restaurou. E o Pedro disse: Jesus tinha pregado um sermão e as pessoas começaram a ir embora. E Jesus veio para os discípulos assim: e vocês? Jesus queria testar se eles já tinham sido impactados pelo poder restaurador da sua palavra. E eu, e você, que cultuamos terça, sábado, domingo, a palavra de Deus, a ordem de Deus, tem feito restauração na nossa vida? A restauração efetuada por Deus dos seus resultados. No verso número 7, a Bíblia diz assim: então profetizei como se me deu ordem, e houve um ruído. Primeira coisa que aconteceu, houve um ruído enquanto eu profetizava, e eis que se fez um rebuliço, e os ossos se juntaram, cada osso ao seu osso. Aleluia! Os ossos foram restaurados. Ora, todos nós conhecemos ossos, e ossos, como a Bíblia disse, que estavam sequíssimos, era tocar e eles ficavam, se tornavam farela, desmanchavam. Mas a restauração dos ossos foi tão tremenda, quando o profeta começou a profetizar, que começou a ver o ruído. Osso seco esfarelando não produz ruído.
Mas quando Deus dá uma ordem, pode estar seco, pode estar se desmanchando, pode estar virando farelo, já o vento vai soprar, vai embora. Aleluia! Stop it! Glória! O Josué estava numa grande batalha. De repente, o dia, é claro, o dia de sol, as horas de sol acompanham o estabelecido por Deus. E Josué está na batalha e corta daqui, fura um, mata 10 mil. Quando Josué olha para cima, o sol está. E agora, Deus, eu preciso terminar a batalha. Mas o sol pode estar começando a se apagar. Deus dá um estado e o sol acende e volta a clarear novamente. A noite pode querer começar a chegar na nossa vida. Deus que criou. Porque quando Deus abre a sua boca como restaurador para restaurar uma situação, todas as criaturas, tudo que está no céu e na terra, param imediatamente para ouvir a palavra do Senhor. O Senhor estava atravessando o mar da Galileia. De repente a tempestade se levanta. Jesus está dormindo lá na proa do barco. E o discípulo fica apavorado. E Jesus aparece aqui para restaurar a situação de paz, Jesus. Daí Jesus levanta. Jesus é poderoso para restaurar sentado. Mas Jesus ficou de pé para provar para nós que como Ele é o nosso restaurador, nós podemos nos manter de pé, mesmo quando a tempestade está forte. E aí se levantou e disse assim: vento, calma, restaura a paz. Mar, calma-te. Aleluia. Deus está falando para alguém aqui esta noite. Está dizendo que Ele está restaurando a tranquilidade, está restaurando a paz. Vai ficar como se não tivesse onda, vai ficar tranquilo. Porque Ele é restaurador. E a Bíblia disse que os ossos se juntaram a cada osso. E houve um ruído, houve um rebuliço. Isso significa que a estrutura foi restaurada. Osso fala de estrutura, fala de base. Jesus é o nosso alicerce. Nós estamos firmados em Jesus. O Salmo disse que Ele colocou nossos pés sobre uma rocha. Nós estamos firmes. O vento pode estar soprando, alguma coisa está precisando ser restaurada, mas os nossos pés estão firmes, porque Ele restaurou a estrutura desses ossos. Mas o verso número 8 da Bíblia diz assim: e olhei, e eis que vieram nervos sobre eles. Nervos. Alguém sabe o que nervo significa no corpo? Por que a gente malha, José? Para ficar todo... A gente malha, vai na academia com os nervos, né, Verônica? Que aí chega assim, ó. Nervos de Agrawal fala de força. Aleluia! Deus quer restaurar, quer renovar as nossas forças. É por isso que o salmista diz, o profeta Isaías disse: renovarão as suas forças. Quando nós estamos com a nossa força reduzida, sabe o que reduz também? A alegria, o ânimo. Neemias capítulo 8, verso 10, a Bíblia diz assim: a alegria do Senhor é a vossa força. Provérbios capítulo 15, verso 3, a Bíblia diz o seguinte: o coração alegre aformoseia o rosto. Quando você vê alguém com o rosto fechado, triste, aborrecido, está faltando força, está faltando alegria, está precisando haver uma restauração da força. Os nervos precisam passar pela academia espiritual para renovar e avançar novamente. Mas o versículo 8 diz também o seguinte: o versículo 8 disse: e cresceu carne. Nervos fala de força, e carne fala de saúde restaurada. Você olha para alguém, está meio
sequinho demais, a saúde pode não estar boa. Quando a gente lembra do sonho que José teve, o José viu 7 espigas gordas, 7 vacas gordas, mas 7 espigas, e a Bíblia diz mirradas, secas, e 7 vacas secas também, que engoliam as gordas. Então, carne fala de saúde restaurada, saúde física e saúde espiritual. E o verso 8 continua dizendo: e estendeu-se a pele sobre eles por cima. Pele fala de sensibilidade restaurada. Nós precisamos ter sensibilidade espiritual, ter ouvido atento à voz de Deus, ser obediente ao máximo àquilo que Deus nos dirige, para nós não errarmos nenhum momento. Todo dia a nossa obediência precisa ser restaurada, a nossa sensibilidade diante de Deus precisa ser restaurada. Imagine, senhores, que o salmista Davi, um homem profundo, um homem conhecedor, um homem poderoso, no Salmo 134, verso 10, ele diz assim: ó Deus, eu sei muito, mas tem uma coisa que eu preciso continuar aprendendo, que precisa ser restaurada na minha vida. Ensina-me a fazer a tua vontade, sensibilidade pelo aquilo que Deus faz na nossa vida. Nós não podemos ser sensíveis só quando estamos em aperto, nós não podemos ser sensíveis só quando precisamos daquele momento de urgência de Deus. Nós precisamos ser sensíveis todo dia, toda hora, todo momento, porque pele fala de sensibilidade restaurada, pele fala de proteção restaurada, pele fala de beleza restaurada. E o verso número 10 da Bíblia diz assim: então o Espírito entrou neles. Essa era a promessa de Deus. Deus faz uma obra completa. Restaurou os ossos, restaurou os nervos, restaurou a carne, restaurou a pele, mas eles estavam sem vida. A Bíblia diz no capítulo 2, um dos versos 7, se eu não me engano, do livro de Gênesis, que Deus criou o homem do barro, fez aquele bonequinho de barro, lindo, bonito, mas faltava alguma coisa. E a Bíblia diz que Deus soprou nele o Espírito. Soprou nele a força, a energia, que nós precisamos da energia espiritual. E a Bíblia diz: então o Espírito entrou neles, e viveram, e se puseram de pé. A vida foi restaurada. E quando a Bíblia diz que eles se puseram de pé, a vida ativa foi restaurada. Porque alguém pode estar vivo, mas a vida ativa, a atividade, a ação ainda não foi restaurada. E a Bíblia diz que eles se puseram de pé. Finalmente a Bíblia diz assim: se puseram de pé, um exército grande em extremo, restaurados de um estado sequíssimo a um exército grande. E agora, como exército, isso fala de comunhão restaurada. O Salmo 133 diz: quão bom e quão suave é que os irmãos mantenham a comunhão restaurada. Quão bom e quão suave é que os irmãos vivam em união. Isso fala de comunhão restaurada. Deus estava perguntando ao profeta: e aí, profeta? Você deve conhecer muitas obras de arte, profeta, dos restauradores. Mas essa situação, profeta, será que tem restauração? Um vale cheio de ossos secos, além de serem muitos sequíssimos. E o profeta disse: tu sabes, Senhor, eu sei que tu pode fazer alguma coisa. Assim eu e você cremos que Deus restaura sim. Deus restaura. Deus está acima de qualquer circunstância. Deus está acima de qualquer dificuldade. E quando nós estamos servindo ao Senhor, às vezes nós tememos as situações, mas nós temos que lembrar de uma coisa: Deus restaura qualquer situação que foge ao nosso controle. Ele restaura a situação normal que Ele estabeleceu que fosse na nossa vida. Jeremias disse que Ele bem sabe os pensamentos que Ele tem de nós, pensamentos de paz
para nos dar o fim que nós esperamos. E nós esperamos a nossa finança restaurada, a nossa família restaurada, a nossa saúde física e espiritual restaurada, a nossa igreja restaurada, a nossa comunidade restaurada, a nossa alma restaurada, nosso coração restaurado, tudo restaurado, para que o nome do Senhor seja glorificado na nossa vida. Embora pareça que a situação escapou do limite dos restauradores, o restaurador por excelência, Jesus Cristo justo, você tem um cartão de visita dele, e no cartão de visita está dizendo assim: mestre restaurador, Jesus Cristo justo. O cartão de visita de Jesus é maior do que os cartões de visita de todos os outros, é desse tamanho, e você tem ele, e aqui ele diz que restaura para sempre, restaura para que todos vejam que só ele pode restaurar quando mais ninguém pode. Aplauda o Senhor porque ele restaura a sua vida. Aleluia. Vamos terminar então? O pastor me deu ordem para terminar.